Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Bem-vindas e bem-vindos ao Como Poema. Eu sou a Lilian Sais e você está ouvindo ao episódio 27 desse podcast. No episódio passado, a Elaine Fernandes falou sobre o poema mais antigo e o mais recente que ela escreveu na série O Primeiro e o Último, que vai ao ar toda primeira e última segunda-feira de cada mês. O episódio de hoje faz parte do formato Como o Poema, que deu origem a esse podcast. Nele, uma poeta comenta a história escondida por trás de um poema de sua autoria. E a convidada de hoje é a poeta Marília Valengo. Eu estava morando em Nova York já, acho que eu escrevi esse poema em 2018. Antes, 2017, exatamente. Eu não escrevi o poema, ele começou a nascer em 2017, né? Eu viajei, a gente viajou, passou uns 20 dias em Portugal, e aí quando eu voltei a casa, estava tomada de barata. Aquelas baratas pequenininhas, sabe? Que barata de cozinha, né? Assim, a gente chegou, no dia seguinte fui lavar a louça e aí comecei a ver barata surgindo. Eu tenho um pavor de barata, eu sou uma pessoa extremamente... tenho pânico, fobia. Hoje em dia, mais não, eu acho que inclusive por causa desse episódio, né? E aí elas estavam assim, eu chamei o detetizador, fiquei eu mesmo colocando veneno pela casa... Mas aí eu comecei a reparar, porque elas apareciam muito, e eu comecei a ficar louca, alucinando, assim, eu via barata, sabe? Eu comecei a ver as baratas pela parede, assim, eu dizia, aquilo é uma barata, de longe, aí eu ia lá e matava uma barata, ela miúda, né? E eu comecei a perceber que elas estavam aparecendo, assim, pequenininhas, ou seja, as baratas, enquanto a gente viajou, botaram ovos, né, na casa, e esses ovos estavam eclodindo. E eu comecei a ver uma quantidade imensa de barata pequena, que ninguém achava que era. Meu marido falava, isso não é barata, Marília, e eu falava, isso é barata. Ou seja, eu fiquei muito louca, pesquisei sobre aquele tipo de barata, eu, assim, me especializei em barata por um tempo, e percebi que todas as baratas, quando eu começava a matar, soltava, quando eu botava veneno, soltava o ovo, né, e isso era muito depressivo, porque eu comecei a ficar íntima das baratas, né, porque elas estavam assim... Demora para matar barata, é uma praga essa barata pequena de cozinha, né? Então, toda vez que eu botava veneno, soltava um ovinho e eu comecei a ficar compadecida com aquilo, porque eu já estava tentando engravidar e não estava conseguindo, e isso estava me consumindo também, né? Emocionalmente e tal. E aí eu anotei o título do poema no meu caderno, no meu caderninho, no bloquinho de notas. E assim eu comecei a escrever uns pensamentos, assim, meio irônicos, que eu estava tentando fazer humor com aquilo, assim, para mim mesma, né? E aí, quando eu comecei a montar o livro e eu estava procurando anotações e vendo o que é que podia surgir ainda, né? O que é que tinha para escrever e tal, eu achei um princípio de um poema com o título desse poema, que não era para ter sido o título, era só uma observação irônica que eu estava fazendo, assim, tentando rir de mim mesma, né? Até as baratas estão grávidas, né? E aí eu comecei a escrevi o poema, assim, nas minhas andanças, era primavera também, tinha esse fator, né? Nova York você percebe bem a mudança das estações, então como é que ele chama? A estação da alergia, né? Então a cidade está toda falando sobre pólen, tome cuidado, vamos tomar antialérgico, isso e aquilo, então eu fui conectando as coisas, assim, né? A respeito daquelas baratas, do pólen, que as árvores estão ali soltando para germinar, né? Que é uma coisa porque eu estava muito obcecada pelo assunto de fertilização, porque estava tentando engravidar e estava, né, as voltas com médicos e etc. E estava muito concentrada nisso. E a primavera, mais uma vez, também é a estação que as pessoas vão para a rua, assim, é uma cidade que tem inverno, quando entra na primeira semana de calor, parece que todo mundo sai da toca, assim, né? É muito... As árvores ficam verdes, as pessoas vão para a rua, parece que todo mundo revive, assim, né? Volta à vida. Aí eu comecei a juntar, foi meio que um exercício de quebra-cabeça mesmo, sabe? Juntando ali aquelas minhas observações,
que não tinham nada a ver com as baratas. Eu estava escrevendo outro poema sobre essas crianças. Mas aí, nesse processo de juntar, né, você sabe, a gente vai juntando, vai fazendo ali, vai vendo uma coisa ou outra. Eu vi, não, isso aqui tudo é um poema só. Aí eu fiz esses recortes e daí nasceu o poema. Mas ele começou em 2018, com a crise das baratas. Eu me mudei desse apartamento depois, porque não estava dando mais, eu estava com uma crise de ansiedade tremenda. Só ano passado, quando eu estava terminando de montar o livro, foi que eu terminei o poema. Agora, uma coisa engraçada sobre isso é que eu tirava várias fotos. Toda vez que eu achava uma barata, eu tirava foto da barata. Quando eu achava a ninhada de barata, eu tirava foto. Eu fiz um álbum para as baratas. Assim, esse foi o meu nível de neurose, assim, na época, sabe? Hoje em dia, quando eu estou olhando lá no Google Fotos, coisas do passado, que eu vejo foto da barata, eu falo, não, isso aqui eu vou ter que jogar fora, porque não faz sentido, né? Acumular esse... Já tem um poema para deixar de memória, né? Eu estudei para saber como é que essas baratas são sujas, assim, ficava vendo imagem de barata na internet para ver se eu passava um pânico, assim, porque eu me arrepiava inteira, eu tinha muito fobia, né? Eu acho que nojo, não era medo, porque eu não tenho medo de barata, mas é nojo mesmo. Eu ficava pensando, não dá para conviver com esse bicho no mesmo ambiente. E hoje em dia eu já estou assim, não vamos matar a barata não, deixa eu chutar a barata aqui pro cantinho. É bem assim, eu ando com um caderninho, assim, a vida toda andei com um caderninho na bolsa, mas é engraçado que quando eu comecei a escrever poema, de fato, assim, se agora eu estou escrevendo poema, eu deixei de usar um pouco o caderninho, sabe? O caderninho era mais uma bengala que eu usava na minha segurança, assim, para poder ter a sensação de que eu estava escrevendo alguma coisa, mas eu só fazia anotações. E é por aí mesmo, como você observou, assim, eu estou olhando o que está acontecendo à minha volta, de onde eu tiro, assim, os princípios, né, das minhas poesias. E muito dentro de mim também, porque eu estou sempre me observando, assim, eu sou muito... Às vezes até fico dentro demais de mim mesma, analisando o que é que eu estou sentindo, a partir do que eu estou vendo lá fora, como é que eu sinto aquilo. Aí eu faço uma anotação e vejo se aquilo vai germinar em alguma coisa ou não. Mas é por aí, assim. E lá em Nova York, esse período que eu passei lá, eu estava sozinha, né? Por mais que eu tivesse um grupo, assim, e sou casada e tudo, você fica muito só. Eu estava muito só, né? Minha rotina era uma coisa, não tinha família, né? E por perto nem nada. Então você fica mais em si mesmada mesmo, né? Vira mais uma câmara, digamos assim, né? Olhando para o mundo e vendo se você consegue extrair alguma familiaridade do que eu estava vendo. Alguns poemas, eles nascem prontos, né? Eu tenho a sensação de que eles saíram numa respiração, numa expiração, assim. E nesse eu mexo pouco. Eu leio em voz alta depois, se eu tiver no processo de edição, eu vou ler em voz alta para ver se eu estou fazendo a quebra correta, porque a musicalidade faz sentido para a gente, né? Mas às vezes não está fazendo para quem está lendo. Aí eu mostro para as pessoas, vejo o que é que elas acham. Às vezes eu tenho, como esse poema esse que a gente vai ler hoje, ele nasce todo truncado, e eu só insisto porque, sei lá, tem alguma coisa no tema ali que eu acho que é relevante, que eu quero trabalhar, mas eu tenho uma porção de poemas que não estão terminados e eu não consigo retornar para eles, sabe, assim, ainda não tenho um afastamento necessário para poder dizer, não, agora deixa eu trabalhar de novo para ver o que é que eu queria dizer, ou então eu não quero mais dizer isso aqui, mas não importa, porque às vezes a gente fica tão apegado ao tema do poema, eu pelo menos, que eu acho esse tema aqui não tem mais importância, mas não tem para mim, né? Talvez para o leitor tenha. E aí eu tenho que dar um tempo para ele voltar e ver como é que eu reajusto. Como eu criei um sistema na minha cabeça de ritmo, do meu ritmo, né, do que eu gosto, eu considero que aquele poema que eu consegui, sabe, cantar, digamos assim, que eu consegui escrever de uma vez, assim, que está tudo claro, esses são os que vão reverberar ali o que eu quero, o que eu tenho para dizer, sabe? Eu sempre me surpreendo quando alguém fala para mim, assim, isso, que eu sou engraçada, ou que tenho irreverência, um humor, porque eu sempre acho que a minha poesia, às vezes, ela está um pouco
densa demais para mim, sabe? Então não é uma coisa que eu não vem de um lugar assim eu não faço intencionalmente. É isso. Eu não estou fazendo intencionalmente de jeito nenhum. É realmente a minha voz, simplesmente, que formula os sentimentos dessa forma, assim. Eu não faço esforço, né? Mas eu, pessoalmente, tenho essa mania de rir das coisas que estão me machucando, entendeu? Assim, eu sou a pessoa que faz piada mesmo, né? Que gosta de fazer piada consigo mesma, que gosta de achar não é o lado bom, não, porque eu até, há quem diga que eu seja um pouquinho pessimista, assim, mas é de rir, de ter essa liberdade de poder rir. Eu tropecei e caí, eu preciso ter o direito de rir de mim mesma. Quando eu comecei a escrever esse livro, assim, que eram os livros que eu tinha lá em Nova York para poder mexer comigo, assim, para dar uma sensação de ritmo, eu só tinha os livros da Gogona Angel, que é uma romena que radicada em Portugal, escreve em português. Eu adorava aquela estranheza dela, sabe? Adorava, assim, falava, não, deixa eu ver aqui mais ou menos o que é que ela, porque eu precisava acreditar que se eu colocasse alguma coisa vazia no meu poema, nos meus poemas, ia funcionar, ia estar tudo bem, assim. Eu não queria fazer uma poesia que tivesse tudo ali, sabe? Tudo presente, todos os versos tivessem ditos. Apesar de eu mesma ainda não estar conseguindo fazer isso, mas ela deixa uns espaços maravilhosos, assim, tem umas coisas estranhas que eu falo, e eu entendia, eu me conectava com aquilo, eu falava perfeito. Eu li muito o livro dela, de cabo a rabo. Eu estava com um livro de Adília também, que ainda é da época da Cosaque Naif, e estava lendo, assim, sei lá, umas coisas novas, Ana Marx, que eu estava descobrindo no começo de quando eu cheguei em Nova York, 2016 mais ou menos, aí estava assim procurando pela internet. Tinha uma revista que era o Ricardo Domenech que fazia, Modo de Usar, exatamente. Então, a Modo de Usar era onde eu ia. Como eu não tinha acesso aos livros, assim, porque eu estava em outro país, eu entrava no site e ficava lá atrás de poesia, ficava lendo poesia para poder sentir assim o fogo, né? O fogo da inspiração, assim. Eu só me considerei poeta na hora que eu publiquei o livro. Foi assim, eu já tinha os poemas, o livro ele estava meio que pronto desde 2018. Assim, meio que pronto, né? Eu tinha começado a juntar tudo, eu tinha 40 poemas mais ou menos na época, né? E aí eles não estavam editados, eles não eram assim, eu trabalhei muito até publicar esse conjunto de poemas, mas eu já tinha decidido, eu estar aqui, né? Deixa eu ver o que é que eu escrevi. E eu ficava o tempo todo dizendo, eu sou poeta, mas sem coragem de tanto fazer o trabalho de edição, porque procrastinando mesmo a hora de botar no, né, imprimir e editar, e publicar o livro. Então, na hora que eu publiquei o livro, foi tão óbvio, assim, de repente, agora eu sou poeta, que eu fiquei pensando, por que eu nunca disse que eu era antes? Porque eu estava sem interlocução, entendeu? E aí eu não estava chamando aquilo de poesia. Estava chamando aquilo de outra coisa. De escrever, escrevo sempre. Mas poeta, assim, só ano passado. Então eu sou uma poeta júnior. Acabei de nascer. Então, meu nome é Marília Valengo. Eu tenho um livro chamado Grito em Praça Vazia, lançado pela editora Sete Letras no ano de 2020, o ano da pandemia. Eu sou paraibana, moro em Nova York e é um prazer estar aqui. Até as baratas estão grávidas. As árvores espalham seu pólen, fertilizando aqui onde nem se imagina. Daqui aonde a vista alcança, os pequenos grãos voam e caem para germinar. Um espirro é o aborto de uma árvore que poderia ter sido. Meu sangue também é, todo mês, o que poderia ter sido. Tenho sido muitas em 30 dias. Milhares batem à minha porta, a casa está lotada. Levanto os lençóis, reviro as caixas e tomo um antialérgico. Penso como silenciar metade delas, desconvidar as que sobrarem e esperar que fique a que dê menos trabalho. A que não pensa na barata grávida que acabou de matar. A que vai dormir sem se importar tanto com as ruas sujas de pequenas flores, com o vento soprando sei lá de onde. Tudo indica uma nova estação e as crianças aproveitam bem o calor. As crianças estão em toda parte, menos aqui.
Esse foi um episódio da série Como o Poema. Se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nessa plataforma de áudio aí mesmo em que você está escutando a gente e de recomendar o Como o Poema para todo mundo que você conhece e que se interessa por poesia. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comopoema. E se quiser, escreve pra gente no rebentarprodutora@gmail.com. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.